Ribeirão em estado de alerta para os casos de dengue. Durante todo o ano foram milhares de vítimas e ainda tem centenas aguardando o resultado de exame. O município pede a colaboração de todos contra os criadouros do mosquito. Os números são de dar medo. Até o dia 1º de dezembro foram registrados 11.262 casos confirmados de dengue e 8 mortes pela doença. Ainda tem 767 aguardando resultado. Preocupação também com a chikungunya, outra doença até mais grave que a dengue, transmitida pela picada do mesmo mosquito Aedes aegypti. Para a vigilância ambiental, o estado é de alerta e muita preocupação. A nossa preocupação é muito grande, porque todos os indicadores estão mostrando que nós vamos ter um aumento de casos aí bem substancial. O vírus está aí, o vírus ele não parou. Nós, há alguns anos atrás, no segundo semestre de cada ano, nós não tínhamos dengue. Hoje não para, hoje nós temos. Pode ter ano que baixa a infestação e, consequentemente, baixa a transmissão da doença, mas esse ano o vírus está castigando. A preocupação é com os recipientes que acumulam água. Na última avaliação de densidade de larvas, realizada pelo município no mês de outubro, foram encontrados 3 focos a cada 100 casas vistoriadas, número alto para essa época do ano. Em um foco, às vezes a gente fala um foco, 3 casas a cada 100 imóveis, a gente fala 3 casas. Mas esse um foco, ele pode ter 10 larvas, 20 larvas, 30 larvas, depende aonde nós achamos, em qual recipiente. Às vezes nós achamos numa caixa de inspeção bem grande. São milhares de larvas que vão se transformar em mosquito adulto e infestar todo o quarteirão. Entendeu? Então, a Organização Mundial da Saúde, quando o índice dá menor que um foco por quadra, nós estaríamos sob controle. Mas de 1 a 3,9, nós já estamos em alerta, que a coisa vai pegar. Se a população não colaborar, o município pode sair do estado de alerta para a epidemia. Em áreas de descarte irregular de lixo, os resíduos de materiais de construção também podem se tornar criadouros, como vaso sanitário, pia, lata de tinta e tudo que acumula água, incluindo nas casas. O alerta fica para a população ajudar o poder público a controlar os criadouros do mosquito, né? E quando eu falo nesses criadouros, eu não estou pensando somente naqueles pequenos criadouros que todo mundo pensa, né? Os potinhos de água, os vasinhos de planta, mas principalmente os grandes criadouros, são esses que mais nos preocupam, que são as piscinas abandonadas, as calhas entupidas, os reservatórios de água. Se possível, você pode colocar telas nas janelas, nas portas, isso ajuda a evitar que o mosquito entre dentro de casa. Renovar, né, a água do cãozinho, a água do gatinho, o vasinho de planta, né? Eventualmente usar repelentes, inseticidas em casos de infestações maiores. Não adianta, olha, porque o poder público não faz isso, porque o terreno baldio, porque a casa abandonada. Gente, se cada um fizer a sua parte, ou seja, verificar a sua casa uma vez por semana, onde pode acumular água, nós vamos ter epidemia sempre e vamos ter óbitos. E o mais preocupante ainda, o vírus da chikungunya já está circulando em Ribeirão Preto, certo? Ou seja, uma doença que pode cronificar na pessoa, a pessoa fica com muita dor nas juntas e não consegue se locomover direito. Dengue e chikungunya matam e é preciso também ficar atento aos sintomas. Os sinais de alarme incluem
a presença de sangramento gengival na hora de escovar o dente, manchas roxas pela pele, sangramento urinário. Mas envolve também tontura, perda da consciência, batedeira no coração, queda da pressão arterial, são sintomas também, vômitos, né, que impede a pessoa de se hidratar adequadamente. E o mais assustador é que a gente nunca sabe quem vai morrer dessa doença, né? Diferentemente da gripe, da Covid, que acometem geralmente as pessoas com mais idade, com outras doenças, dengue é uma doença imprevisível, né? Nós já tivemos óbitos de pessoas jovens, saudáveis, não tinham nada e simplesmente faleceram de dengue. Então isso preocupa muito porque é como uma bala perdida que a gente não sabe onde ela vai cair na próxima vez. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E são dados, né, que realmente preocupam, e para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está Rafael Alves, biomédico. Rafael, um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez. Diante do aumento de casos de dengue em Ribeirão, quais os principais cuidados que as pessoas devem tomar então? Muito bem-vindo. Boa tarde. Bom, agora é fundamental, a primeira regra é o descarte adequado do lixo, né? Nós temos que ter a consciência de que o lixo que nós jogamos, nós deixamos para que seja coletado, não permite o acúmulo de água, pois certamente haverá a proliferação do vírus caso tiver água parada. Outra questão que foi muito bem colocada na reportagem, a questão da limpeza das piscinas, principalmente aquelas abandonadas, é fundamental, que também isso é um importante meio de proliferação, tá? O segundo cenário importante de prevenção, nós temos que passar o uso de repelente e também usar telas, pois dessa forma a gente impede o mosquito, né, para transmitir o vírus. Lógico, claro que a gente, se tiver algum sintoma, desde um sangramento, náusea ou algum processo de desidratação, procurar um médico imediatamente. E diante desses dados aí apresentados, mais recentes, 11 mil casos, 8 mortes, é de fato um momento de atenção total aqui em Ribeirão Preto. Com certeza, porque é uma cidade que está passando por diversas reformas, né, levar em consideração, e também permite um acúmulo de água, né? Então, a população tem que estar ciente, tem que estar bastante vigilante nesses cenários em que possam acumular a água, porque senão os casos vão aumentarem cada vez mais. E é importante também, né, Rafael, o poder público trabalhar cada vez mais em conjunto com a população, com os munícipes, para conscientizar também os perigos, os riscos da dengue. Com certeza, mesmo porque enquanto ainda estiver tendo caso de dengue, não só em Ribeirão Preto, como na região, é importante a campanha de conscientização, né? Principalmente com a comunidade, permitir na comunidade, na hora que vê aquele funcionário da prefeitura devidamente credenciado, que ele ajude a vistoriar o seu quintal, o seu terreno e dessa forma orientá-lo da melhor maneira possível e impedir principalmente o acúmulo da água, pois aí vai proliferar o vírus mais rápido. E é bom a gente sempre deixar claro aqui, né, Rafael, você como biomédico vai saber disso melhor do que eu, mas a gente fala sempre, o mosquito da dengue, mas o mosquito que pode transmitir também várias outras doenças, né? Com certeza, e o detalhe que é fundamental, pode causar a morte, né? Lembrando, como foi citado na reportagem, a questão da chikungunya, que aparentemente são sintomas muito parecidos com a dengue, mas ela se estende na questão das dores articulares. Então, é fundamental que acompanhe, que toda a população fique atenta nesses sintomas e não deixar de procurar a parte clínica para monitoramento. E diariamente a gente recebe aqui no nosso WhatsApp inúmeras reclamações de áreas sujas, tanto áreas particulares quanto áreas públicas. E é um baita de um problema isso também, né? É um baita de um problema mesmo porque são os criadouros que estão ali favorecendo, né, a proliferação do vírus. Então é importante as pessoas que têm esses terrenos abandonados, mas que cumprem o seu papel de uma melhor limpeza desses terrenos, para que dessa forma a gente consiga reduzir, amenizar, né, a princípio, a questão da dengue, porque nós já estamos chegando na parte das chuvas, no período de chuvas, e todo cuidado tem que ser redobrado.
A gente decidiu um ponto, né? A gente fala desse problema que a gente recebe aqui de terrenos sujos e tudo mais, precisa ter fiscalização também da prefeitura para evitar esses criadouros, né? Com certeza, essa fiscalização ela tem que ser contínua, né? Até também reforçar, não só fiscalizar, como conscientizar toda a população de Ribeirão Preto sobre a necessidade do destino adequado do lixo, não jogar lixo em locais abertos, porque com certeza, com as chuvas, irá favorecer o acúmulo de águas e dessa forma a multiplicação do vírus aumenta. Rafael Alves, biomédico, agradeço muito a sua presença aqui, a parceria com a gente do Jornal da Clube. Um abraço, até mais. Até mais, sempre às ordens.